Olá, bom dia para todo mundo que está acompanhando a Acorda Cidade dessa segunda-feira. A gente começa agora mais um Tempo de Cuidar com a doutora Ana Carolina Tavares. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada. Mais uma segunda-feira, o Tempo de Cuidar está na área, né? E hoje com uma companhia, com um convidado muito especial, que é o Iaçu Iamai, que é CEO da Body Prime Juiz de Fora e está por trás dos procedimentos da clínica. E também, marido de doutora Ana Carolina. Bom dia, Iaçu, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Olha, nome japonês tem problema, é Iaçu Imai. Imai. Uma pequena correçãozinha. Gente, ó, primeira vez, desculpa. Eu dou 10 chances, tranquilo. Iaçu Imai, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes. É um prazer ter vocês dois aqui dividindo essa bancada do Tempo de Cuidar. E hoje a gente vai falar sobre segurança nos procedimentos estéticos. Que o Iaçu é o responsável, né, doutora, por esse processo aí na Body Prime Juiz de Fora. Para a gente começar o programa de hoje, queria que vocês contassem um pouquinho dessa parceria de vocês, como que funciona o trabalho na Body Prime. Bom, posso começar? Claro. Bom, eu como CEO, né, eu cuido de todos os assuntos que são relativos à compra, qualificação de fornecedores, a parte comercial da empresa, toda a estratégia comercial da empresa, de serviço. E a Carol, como sócia, ela atua como diretora médica, né? Além de médica da clínica, né? Ela é diretora médica, que para a gente é um grande diferencial, né? Porque ela é responsável pela segurança dos procedimentos, pelos protocolos que são elaborados na clínica, por uma eventual intercorrência que possa acontecer em algum procedimento, né? Então, esse é um diferencial muito grande nós termos dentro da clínica uma pessoa com o papel de diretor médico. Muito bom. E como que funciona essa parceria de vocês? Há quanto tempo que vocês estão trabalhando juntos? Há 4 meses. Tá aprendendo muita coisa. A clínica é um empreendimento novo, né, pra gente. Eu venho de uma área que não é a estética, né, que não é um empreendimento na área médica. Então, foi uma oportunidade que surgiu, a gente adquirir a clínica e nós fizemos isso para estar mais próximo, né, um do outro, para trabalhar mais perto. Eu continuo tendo o meu negócio principal, que é a consultoria empresarial, né, mas estou me dedicando à clínica para poder formatar esse modelo de negócio que nós estamos construindo. Muito bacana. E quando você cita segurança, Ana, uma coisa muito importante que eu sempre valorizo muito. A maioria das clínicas, ou de consultórios, ou de pessoas que fazem procedimento, todos os procedimentos, se você for pensar numa unha encravada, ela tem risco de ter alguma intercorrência. Então, todo procedimento que a gente vai fazer, ele tem risco de intercorrência. Então, a gente, escolhendo o produto certo, escolhendo a técnica correta, escolhendo tudo de forma minuciosa, a gente consegue minimizar muito os efeitos e a chance de intercorrência, né? Graças a Deus, eu tenho 5 anos atuando e eu nunca tive uma intercorrência em nenhum procedimento meu. Eu acho que isso se deve principalmente ao cuidado e o que a gente leva como prioridade mesmo, que é sempre a segurança do nosso paciente. Vou te dar um exemplo simples. Carrinho de parada. Hoje, pouquíssimas clínicas contam com o carrinho de parada. Pode acontecer? Pode acontecer. Você tem que ter suporte para aquilo acontecer. Com certeza. E hoje, na clínica, a gente consegue ter um carrinho de parada. Espero nunca usar ele, espero nunca romper o lacre dele. Mas está lá, Mas ele né, está doutora? lá para a segurança do nosso paciente. Porque qualquer procedimento, ele tem o risco de ter alguma intercorrência. É pequeno? É pequeno. É menos de 1%, desde que seja executado na técnica correta, com os produtos corretos. Mas tem chance. Isso faz toda a diferença. Quais são, além desse diferencial, né, outros diferenciais que a Body Prime aqui de Juiz de Fora oferece, que faz essa diferença com outras clínicas também, que vocês batem no peito e falam, olha, eu tenho orgulho desse diferencial na questão da segurança, né, para os pacientes? O critério que a gente tem na escolha dos fornecedores, né? Então, assim, nós trabalhamos todos os produtos que nós compramos diretamente do fabricante. Então, isso dá uma segurança para o paciente muito grande, porque não tem atravessador, não tem distribuidor, né? Hoje tem um risco muito grande, o mercado está cheio de falsificação, né? Eu, por exemplo, se eu pegar um produto falsificado,
Eu não sei diferenciar. Aham. A gente não tem como diferenciar, porque a Idêntico. embalagem é idêntica, É a mesmo. embalagem é igual, o frasco é igual, o rótulo é igual. A gente não tem. Até o lacre de segurança, que antigamente você reconhecia um produto original porque vinha aquele lacrezinho brilhante. Então, hoje em dia eles fazem isso, né? Então, quando você compra diretamente do fabricante, aí você tem a certeza que você está comprando o produto original, com garantia. E nem todo mundo consegue comprar do fabricante, porque você precisa ter um pedido mínimo, Sim. que muitas vezes o pedido mínimo do fabricante é o faturamento de 6 meses de uma clínica, de um consultório pequeno. Olha só. Então é um capital muito grande que você investe. A gente está com uma caixinha no carro ali de toxina botulínica, o Botox. Aham. Uma caixinha desse tamanho assim, tem 15 mil reais ali dentro. Hein? Gente, Porque sério. cada frasquinho desse assim é R$1.000. Então nem todo mundo consegue fazer um pedido mínimo e ter isso em estoque, o produto perece, né? Então, assim, o nosso giro, o nosso volume de trabalho permite que a gente acesse diretamente o fornecedor. E a gente faz o máximo possível para ter um volume grande para conseguir comprar de fato com o fornecedor. Então, isso é o que garante que a gente dê essa segurança para o nosso paciente. Porque se eu comprasse de distribuidor, eu também estaria sujeito a não conseguir identificar um produto falso. Você vai na fonte e sabe realmente que aquilo ali funciona, né? Muito Porque bom. hoje o produto falso, ele é vendido muitas vezes mais barato, né? Mas também tem aqueles que vendem um produto falso com um preço muito próximo ali do produto original. Sim, sim. Tem muita gente que utiliza o produto falsificado hoje sem saber. Porque está comprando, estou comprando de um distribuidor, estou comprando de um representante, está um pouquinho mais barato e tal, então estou comprando o original. Muitas vezes não é. Muitas vezes é o falso com um valor próximo do original. O mercado hoje tem riscos muito grandes para todo mundo. Aproveitando que você está falando, né, dessa questão de preço, eu queria perguntar, né, por que tem uma diferença de preço, às vezes, que dá muita diferença de um lugar para o outro. E aí, às vezes, a pessoa vai no lugar que está com preço melhor, mais em conta, e aí pode ter alguma intercorrência nesse momento. Pode ter, sim. Outro dia eu gravei um vídeo lá para o Instagram e eu usei esse termo que acho que chocou algumas pessoas. Não existe mágica nesse segmento. Então, às vezes a gente pega lá, né, a cliente chega pedindo um orçamento, por exemplo, o Botox é o mais comum, né? A pessoa chega lá com orçamento do Botox. Mas eu tô vendo em tal clínica R$200 mais barato. Não tem R$200 mais barato para aquele produto. Porque os fabricantes são poucos, né? São 3 ou 4 fabricantes ali de renome. Eles alinham preço entre eles, né? E, por exemplo, a caixa que eu falei que eu tenho do carro ali, que né, tem um valor considerável ali em estoque, eu consegui R$15 de desconto em cima de cada frasco, por ter comprado aquela quantidade. Então não é nada. Assim, eu não consigo passar R$200 de desconto para um cliente tendo R$15 de desconto no frasco. Sim. Por isso que eu falo, não tem mágica nisso. Realmente não tem mágica nesse negócio. Por que é que tem a diferença de preço tão grande, né? Muitas vezes. Uma é a questão da falsificação. A pessoa compra o produto falso, injeta o produto adulterado e pode ter intercorrência. Eu trouxe até aí algumas matérias aí que vocês podem postar sobre casos recentes, né? Porque isso tá em voga nesse momento, está na mídia nesse momento. O outro caso é o uso incorreto do produto. Então, o Botox, por exemplo, né? Vou usar o nome conhecido da toxina. Você tem uma diluição nele. Então, você pega o frasco e você faz uma diluição. Então, tem uma recomendação de diluição que o fabricante dá, né? Porque o produto ele vem em forma em pó, né? Então, você dilui ele para reconstituir. Então, tem um limite ali para você reconstituir o produto para ele funcionar da forma como ele tem que funcionar. O que muitos profissionais fazem é diluir um pouco mais para ele render mais e aí você consegue ter um preço mais baixo. Né? Sim. Mas isso traz o quê? Resultado ruim para o paciente, porque o produto é igual um quisuco, né? Você dilui o quisuco em 1 litro, ele fica com o sabor que tem que ser, né? Você dilui em 2 litros, você vai tomar um quisuco ralo, né? Então, ali é a mesma coisa, né? Então, assim, ele vai durar menos tempo, ele não vai dar, né, o resultado que você espera ver. Então, é um custo, não vale aquela economia, porque em pouco tempo a gente tem paciente que chega, eu fiz há 30 dias já não está mais funcionando. Por isso. Exato. Essa é uma das razões. E ainda bem, né? Porque poderia ter sido um outro risco, o risco de ter uma intercorrência e algo que mais pode grave, afetar né? a tua saúde de fato, né? Outro item também que a gente, né? Outro produto que a gente encontra, às vezes, diferença de preço muito grande, são os procedimentos que envolvem tecnologia, né? Laser, por exemplo, ultrassom. A gente tem
A gente tem o Ultraformer lá na clínica, que é um carro-chefe nosso lá, super procurado. E às vezes chega o paciente com uma diferença de preço de 50% do Ultraformer, metade do preço. Nossa, mas por que aqui está metade do preço e o de vocês está nesse preço aqui, né? Aí tem várias explicações. Vou falar de números, que é a minha área dentro da clínica. Eu não tenho problema nenhum em comentar custos, né? Até para os clientes entenderem quanto custa um procedimento. O Ultraformer ele tem uma ponteira, né? Um cartucho. Esse cartucho é o que faz os disparos na pele e que gera o resultado. Esse cartucho custa R$21 mil. Cada aparelho daquele lá leva 13 cartuchos. Então faz a conta para você ver o quanto tem de investimento em cartucho. Então, cada disparo que é feito do Ultraformer na área do corpo que a pessoa está tratando tem um custo altíssimo. Como é que as clínicas fazem para diminuir o custo do Ultraformer para oferecer um procedimento mais barato? Ou trabalham com cartucho recondicionado, falsificado, que aí custa menos da metade do preço. Sim. Mas tem um problema muito grande, porque é um disparo de ultrassom que vai lá dentro da tua pele. Então, você escolhe uma profundidade lá de 1 centímetro, né, 1 milímetro. Uhum. Ele vai lá dentro e faz uma queimada, faz uma queimadura lá dentro, faz uma queimadura controlada. Quando você tem um produto desse adulterado ou falsificado, ele não tem esse controle, essa precisão. 1 grau Celsius a mais que ele gera dentro do teu corpo, ele causa uma lesão que às vezes pode ser um problema enorme. Uhum. Né? Outro artifício também que alguns lugares utilizam é fazer um protocolo com um número de disparo reduzido. Porque como cada disparo me custa um valor, eu uso um número de disparo menor, eu ofereço o produto, né, mais barato. Mas isso gera resultado? Não gera resultado. Eu preciso de mais sessões para ter o resultado esperado. Então a gente trabalha com um protocolo que a Carol desenvolve, ela mesmo valida, né? É um número de disparos muito alto. A gente compra os cartuchos diretamente do fabricante, da Medsystem. Então não tem risco de intercorrência, não tem risco de queimadura. Então a gente toma esses cuidados, né, para garantir que a gente consiga ter o melhor preço com segurança para o paciente. E eu acho que talvez nós sejamos a única clínica em Juiz de Fora, vou usar o Ultraformer ainda como exemplo, que nós somos donos do equipamento, porque a maioria aluga. É um equipamento de quase R$500 mil. A maioria aluga, né, o equipamento. Então aluga por um dia, aluga por uma semana, ou tem lugares até que fica alugando, né, integralmente alugado, né, alugado o tempo todo, mas é alugado mesmo assim, né? Então quem aluga o equipamento não consegue fornecer no mesmo custo de atendimento de quem é dono do equipamento. Então, em tese, não tem como alguém ter preço mais competitivo para oferecer no mercado do que quem é dono do equipamento. Né? Então, tem esses artifícios que o mercado utiliza que os pacientes têm que tomar muito cuidado, porque, na melhor das hipóteses, não vai ter resultado. Na pior das hipóteses, pode ter uma intercorrência que pode ser grave. Ana, vou te dar um exemplo básico, já aproveitando a deixa do Ultraformer. O nosso protocolo Full Face hoje, dependendo se a gente precisar de gordura, efeito bichectomia, o nosso protocolo ele gira de 650 a 720 disparos no Full Face. A maioria das clínicas gira em torno de 450 a 500. Nossa. Então, a gente tem pelo menos 150 disparos a mais do que a clínica que tem mais disparos no protocolo Full Face. Esse foi um protocolo que eu montei. E, assim, a gente vinha de outros protocolos que não estavam entregando o resultado. E quanto mais disparos você fizer, lógico que não vai fazer disparo infinito também, né? Mas para aquela área que precisa ser tratada, mais resultado você vai conseguir entregar. Só que o disparo custa. Então, isso acaba a gente conseguindo entregar mais resultados por esse protocolo. Muito bom. O Yasu falou um pouquinho desse processo, né, de compra, da segurança para os pacientes antes, né, dos produtos chegarem realmente à clínica. E ele deu um spoilerzinho falando do seu trabalho, doutora, de fazer essa questão dos protocolos, da segurança né, de todos os procedimentos até chegar realmente ao paciente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona, se tem que conversar com o paciente, se rola aquela indicação, olha, eu acho que você não deve fazer isso. Como que funciona isso para garantir sempre a segurança do procedimento e do paciente? Vou te dar um exemplo de semana passada. Eu falo assim, eu sou muito sincera com os meus pacientes e com os clientes que trabalham com a gente. E as meninas que trabalham conosco, nossa biomédica, nossa farmacêutica, elas seguem mais ou menos a mesma linha, porque muitas vezes a avaliação é feita por elas. E assim,
tem sempre o meu aval, eu estou sempre por trás, quando elas têm alguma dúvida, alguma coisa que o paciente está ali junto, eu estou por trás, eu estou intermediando, mesmo às vezes eu não estou em Juiz de Fora, mas eu estou sempre com elas ali, em qualquer coisa que aconteça. Mas, vou te dar um exemplo, semana passada chegou uma paciente que ela tinha o incômodo dela era gordura localizada na região das costas. Ela tinha comprado já um Ultraformer. Só que ela tinha comprado acho que foi num promocional que a gente tinha feito, mas sem indicação. Ela simplesmente comprou o procedimento. Ela chegou para realizar no dia. Eu falei para ela, não, eu não vou fazer esse procedimento porque não vai te entregar o resultado que você precisa. Eu tenho esse outro procedimento que eu vou conseguir te entregar esse resultado. No caso, era até o endolaser que a gente falou semana passada. Sim, exatamente. E com o endolaser eu consegui entregar o resultado que ela esperava, mas com a segurança de falar para ela que com o Ultraformer, aquela quantidade de gordura, eu não ia conseguir o resultado que ela precisava. E com o endolaser eu ia conseguir entregar. E a gente tem hoje lá na clínica o que a gente chama de procedimento operacional padrão, que é o POP. Todos os nossos procedimentos, eles passam pelo crivo do POP. Então, qualquer procedimento, desde a enzima até o Ultraformer, até qualquer tecnologia, a gente tem o POP. E todo mundo tem que ler esses POPs, porque para realizar... Vou só fazer um adendo aqui. O POP é tão importante assim que, por exemplo, nós temos outros profissionais na clínica, biomédica, farmacêutica. O POP pra a gente segue tão à risca, né? O procedimento operacional segue tão à risca que, assim, é a mesma coisa que a Carol estivesse fazendo o procedimento. Todas elas fazem o procedimento da mesma... Então, quem fica habilitado para realizar aquele procedimento, todas elas realizam da mesma maneira. A gente faz disso uma padronização para garantir que a gente tenha qualidade em todos os atendimentos. Todos os profissionais, né? Com a mesma segurança, com a mesma qualidade, seguindo o mesmo método. Tudo tem, porque, por exemplo, tem lá, você tem que usar isso, você tem que ter esse material, você tem que realizar dessa maneira. Lógico que elas também são treinadas, né? Igual, por exemplo, o Plexer chegou pra gente recentemente, é o nosso aparelho mais novo lá. Elas ainda não, nenhuma delas executa. É um procedimento que somente eu executo e elas estão participando e vendo eu executar. Depois eu começo a deixar elas executar sob a minha supervisão. Quando eu sinto que elas estão aptas, aí eu deixo elas executar longe de mim. Mas sempre eu tô ali por trás até conseguir o treinamento correto delas. Eu não deixo que ninguém execute alguma coisa com o nome da clínica sem que a gente valide que a pessoa realmente esteja apta para aquilo. Perfeito. E transforme isso num procedimento padrão, né? Muito bom. Aqui, vamos falar agora sobre botox falsos. Porque a gente tá vendo algumas notícias sobre isso, né, saindo recentemente, alguns casos. E consequências, né, graves, preenchedores faciais. Algumas clínicas eu acho que até foram fechadas, né, por causa disso. Inclusive nas últimas semanas. Como que o cliente, um paciente, pode se proteger disso? Olha, a melhor maneira, né, do paciente, do cliente se proteger disso é, de fato, buscar uma empresa de confiança, sabe? E aí eu nem digo só a nossa, não. Assim, uma empresa que de fato consiga oferecer para segurança. Por quê? Eu vou voltar no que eu falei para você lá atrás. Se colocar para mim aqui uma embalagem do Botox falso, tá arriscado eu não saber diferenciar. Eu não saber diferenciar. Eu que compro, eu que valido com o fornecedor. Porque hoje em dia a semelhança é tanta que, às vezes, eu acredito muito que muitos profissionais atuam no mercado com produto falso sem saber. Eu acredito. A própria pessoa não sabe, Dentista, um esteticista, com certeza, porque compra de um distribuidor. Hoje em dia, o que não falta é distribuidor na internet aparecendo todo dia com uma oferta bacana. E a pessoa compra sem saber, sem conseguir diferenciar. Então, isso é um risco muito grande, né? Eu posso afirmar que a gente não corre esse risco pelo que eu falei com vocês. Eu compro direto da Galderma, eu compro direto da Merz, eu compro direto da MedSystem. A gente tem volume que permita, né, que nos permite fazer isso. Não tem vantagem financeira quase nenhuma, a gente não compra lá com descontos muito grandes, porque eles regulam o preço no mercado, mas eu sei que o produto que está vindo não passou por nenhuma empresa que intermedia. Né? Inclusive até equipamento, a ponteira do Ultraformer chegou lá semana passada, a ponteira para substituir uma que havia acabado.
tem todo um ritual. A gente tem que filmar a abertura da caixa dos correios, a retirada do lacre, Olha. não pode interromper a filmagem, tem que botar no aparelho, dar um disparo. Porque se a gente não fizer isso e simplesmente abrir a embalagem, eles não dão pra gente a garantia em cima do... Então, eles exigem que a embalagem esteja fechada, que eu filme do início ao fim da retirada do produto, mostrar que o lacre não está violado e tal, para eles poderem dar garantia. Tamanho é o problema disso no mercado hoje. Então, assim, a melhor maneira, né, que a gente recomenda hoje às pessoas que se protejam disso, a primeira não acredite em preço baixo. A primeira maneira de você se proteger é isso, porque não tem como fazer preço baixo. Não tem. A gente, semana passada, né, nós colocamos uma oferta do Botox no ar. Quando a gente coloca uma oferta dessa, a gente zera a nossa margem. A gente faz isso para atrair o cliente para dentro da clínica, para atrair pessoas que não conhecem a clínica ainda, né, para vender um outro procedimento junto com aquilo. Essa é a estratégia que a gente usa, mas a gente zera a margem do Botox. Sim. É uma estratégia comercial. Não existe empresa que vende sem lucro. Existe. A estratégia comercial, você traz o cliente para dentro para conhecer teu negócio, ele vai renovar o Botox com você no futuro. Assim, então, é uma estratégia comercial. Né? Mas a gente só consegue baixar preço e a gente só consegue baixar até um determinado limite porque a gente zera a margem. Agora, assim, quem vende abaixo daquele valor não está entregando. Com certeza não está entregando ou o produto adequadamente, porque está fazendo diluição, ou corre o risco de estar trabalhando com produto falso. Então, o primeiro ponto não acredite em preços muito baixos. Segundo ponto só trabalhe com clínicas da sua confiança, assim, que você tenha certeza que, não, olha, esses aqui trabalham, compram do fabricante de preferência, enfim. Essa é a melhor maneira de se proteger, porque é um risco, como eu falei, assim, até os profissionais mais bem intencionados, as clínicas mais corretas, idôneas, elas estão sujeitas a adquirir um produto falso, infelizmente. Infelizmente. Hoje é um risco que existe no mercado. Doutora, no seu ponto de vista médico, qual cuidado também o paciente ele deve, né, a pessoa que está ouvindo a gente, deve ter, além desses que o Iaçu falou, né, para evitar cair aí nessas furadas? Ana, eu acho que o principal é realmente você confiar em quem você saber da parte idônea mesmo da pessoa, do profissional que você está buscando, saber que é uma pessoa assim... Porque, gente, isso dá muito trabalho. Eu falo porque eu brinco até ontem, né? Porque tem 4 meses da clínica e que o Iaçu assumiu esse papel aí, mas até ontem ele sempre me ajudou, sempre esteve por trás, desde sempre. Mas, assim, fazer isso dá um trabalho danado. Então, você tem que ter certeza que a pessoa está se esforçando ao máximo para te entregar aquilo ali. É muito difícil, tipo, se eu te falar que é legal, não é legal, dá um trabalho danado, mas isso é a seriedade do seu trabalho. Você tem que saber a seriedade de quem você está fazendo o procedimento, você tem que saber a seriedade com quem você está trabalhando, porque isso faz toda a diferença. É a sua vida. Igual, por exemplo, aquela matéria que a gente até colocou aqui. Botulismo, gente. Botulismo, se for... Na menor das hipóteses, assim, de ser um nível baixo de toxina botulínica, você vai paralisar o rosto, vai ficar com o rosto meio torto. Na melhor das hipóteses, vai ficar com o rosto, vai fazer uma parada até cardíaca. Olha. Uma parada respiratória, principalmente, né, que é o principal risco. Muito bom. E aí, para a gente encerrar o programa de hoje, vamos ter alguma oferta especial para o ouvinte Rádio Cidade? Vamos sim, preparamos uma oferta especialíssima, né? Essa semana, no dia 24, a gente está com a agenda do Lavian. Conta aí, Carol, o que nós preparamos? Nós preparamos uma oferta de R$399 a sessão do Lavian. Ele está agora conosco dia 24, vai ser o Lavian Day. E a gente também tem 40% de desconto na depilação a laser, que foi um sucesso no penúltimo programa, né, que a gente colocou. E foi muito sucesso a nossa depilação a laser, teve muita procura. Então, a gente vai manter esses 40% para os ouvintes e para quem segue a Rádio Cidade. E o programa Tempo de Cuidar. Quem quiser aproveitar, aproveita. A gente não vai repetir essa promoção, a gente está repetindo a promoção dos 40%, porque teve uma procura muito grande, teve gente que foi no dia seguinte, não tinha entendido que a promoção valia só para aquela segunda-feira. Fica a oportunidade, então a gente está trazendo a oportunidade mais uma vez, mas a gente não vai trazer toda semana. Bom, e como que faz para saber mais promoções, para ficar por dentro das novidades da Body Prime? Como que faz? O nosso Instagram, @bodyprime.juizfora, e o meu Instagram, @doutora.dra.anacarolinatavares, e o Carolina com K.
são as nossas ofertas e lá as pessoas encontram todos os nossos canais, todo o nosso telefone, nosso WhatsApp, e as meninas estão lá para poder atender vocês, explicar melhor sobre os procedimentos, elas são muito bem treinadas. E, assim, acolher mesmo, a gente faz essa questão do acolhimento do nosso cliente, porque isso faz toda a diferença e segurança, principalmente. Segurança em primeiro lugar, Em primeiro lugar, exatamente. Muito bom. Vamos deixar aqui também o link para o grupo de ofertas. Ah, boa. Tem algumas ofertas que a gente só lança nesse grupo. Então, assim, participa do grupo, porque você recebe algumas ofertas que são exclusivas, a gente não divulga nos outros canais e recebe de primeira mão. Às vezes, algumas ofertas que vão para outros canais, que vão para a internet, elas chegam lá no grupo primeiro. Então, entra, faz parte, fica de olho no grupo, que de vez em quando aparece lá uma oportunidade muito boa. Sempre é um tem grupo novidades. VIP. Maravilhoso, isso que é bom, né, doutora? Sim. Muito obrigada por mais uma segunda-feira, por mais um tempo de cuidar. E a gente te espera aqui mais vezes, viu? Vai ser um prazer. Na próxima vez eu vou acertar seu sobrenome. Muito obrigada, Ana. gente. Tempo de Cuidar volta na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã.